Os religiosos ficam se atacando uns aos outros, sem nenhum amor ao próximo. Mas, na verdade, quem ama seu ser divino não tem religião, ele é intocável, imaculado, puro, perfeito. Assim como as opiniões particulares, as trevas são muitas, mas a imparcial verdade é só uma. Nem existe religião na divina e perfeita unidade do infinito. Cristo trouxe o imparcial e único Evangelho da verdade, no Santo Espírito de verdade, sem nenhuma opinião particular. Depois de 1000 anos da mística lei inventada por Moisés, veio Cristo e acabou com todo o Velho Testamento. E o dízimo era do Velho Testamento, portanto, quem cobra dízimo é anticristo. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. A lei e os profetas duraram até João Batista, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo o homem se esforça para entrar nele. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. E, por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. De fato, a pura verdade não tem doutrina, sacerdote, igreja, ritual e dízimo. Cristo não nomeou a ninguém de cristão. A palavra cristão não vem de Cristo, mas de Christianus, que significa cretino. Mas, os seus discípulos não compreenderam a Cristo e o perfeito Santo Espírito de verdade, inventando as suas próprias regras. E eles, os discípulos, lhe disseram: podemos. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado, mas, o assentar-se à minha direita, ou à minha esquerda, não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Os seus discípulos ainda eram contaminados pelo judaísmo, eles estavam fora do reino divino, não tinham o Santo Espírito de verdade, como ele. Tanto o cristianismo do catolicismo quanto do protestantismo são doutrinas judaico-cristãs, e não o puro e único Evangelho da Santa Verdade, de Cristo. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Por isso, Cristo previu a restauração do Evangelho por Elias, no fim, no tempo determinado. E, respondendo ele, disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. Como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contém até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A palavra Elias significa: eu sou o que sou é Deus. Mas, os impuros dizem em vão: eu sou cristão, eu sou judaísta, eu sou espírita, etc. Os puros dizem apenas a verdade: eu sou o que sou, sem doutrinas inventadas.
E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Moisés não discerniu a verdade nas suas revelações. Ele foi enganado por seu próprio ego, inventando a sua mística e contraditória doutrina. A máxima da lei de Moisés era: não matarás, mas, contraditoriamente, ele permitia a morte por apedrejamento de adúlteras. Porém, na verdade, o Deus real eternamente não muda nem se contradiz. Os profetas previram a Cristo, mas eles mesmos não discerniram a verdade. Apenas Cristo trouxe a imparcial e divina santa verdade ao mundo. Cristo tinha o eu do ego do seu corpo mortal em harmonia com o seu espírito eterno na santa verdade. O seu eu mortal e o seu espírito infinito eram o mesmo na santa verdade. Eu e o Pai somos um. O ser existe na realidade, mas doutrinas não existem de fato, são mentiras. Mas, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Vemos no Novo Testamento que os apóstolos tinham evangelhos divergentes. Pedro pregava a circuncisão e Paulo não. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão. Porque, se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Perguntaram-lhe os discípulos: a circuncisão é útil ou não? Respondeu-lhes ele: se ela fosse útil, o homem já nasceria circuncidado. A verdadeira circuncisão é espiritual, e esta é útil a todos. Contudo, Deus não faz distinção de pessoas, mas, opostamente, Paulo não permitia que nenhuma mulher ensinasse o Evangelho. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade de homem, mas que esteja em silêncio. Porque, para com Deus, não há acepção de pessoas. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O uso de um véu ou não nem altera a dignidade de uma pessoa. Vemos assim que o apóstolo Paulo também não discernia a divina verdade. As pessoas nascem livres, puras, sem religião e preconceito, sem pecados, sem dívidas passadas. Obviamente, a doutrina espírita é falsa. Os médios são enganados por espíritos soberbos, diabos. E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença.
E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Em verdade vos digo que, qualquer que não receber o reino de Deus como menino, puro, não entrará nele. Quem não se desperta ressuscitando de consciência pura na verdade não tem o seu juízo final na eterna razão da vida. Os espíritos dos diabos nem evoluíram para encarnar na raça humana, porque no pretérito espiritual logo adoraram os seus orgulhos. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram mansados com ele. O orgulho é um sentimento falso, mentiroso. Pessoas orgulhosas são impuras, por isso, elas não têm condições de reencarnarem. Os orgulhosos vão contra a lei da natureza, da imparcial justiça do Espírito Santo. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. O orgulho é vaidade, ilusão, injustiça. Ninguém é melhor que o outro. Cada pessoa é única, incomparável. Preconceito é maldade, falta de inteligência. Os orgulhosos são fora da realidade da vida eterna. O orgulho é um juízo injusto, abaixo do nível da razão, ele já é o próprio inferno. Pecado é injustiça, pois vem de delito. Misticismo é ignorância, é a falta da verdade. Portanto, o adulto tem a sua plena liberdade sexual, sem nenhuma discriminação. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós, sacerdotes, no reino de Deus. Profecias são paranormais premonições de fatos verídicos, sem nenhuma religião. As profecias são as provas que a consciência ultrapassa o corpo mortal, comprovando a vida eterna. No fim, os bestas soberbos ficam com os diabos no inferno, no Sheol. Após passarem pelo Hades, do reino dos mortos, depois do fim de todo um ciclo evolutivo dos seres. Serpentes, raça de víboras! Como escapareis da condenação do inferno? E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às eclésias, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Não existe meia salvação de consciência, portanto, não existe limbo, umbral ou purgatório. Céu ou inferno é primeiramente uma questão íntima, de consciência.
Ela define onde o seu espírito está presente, e até depois da morte carnal. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes, e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Quem tem amor próprio tem discernimento, razão, quem não o tem nem tem vida em si mesmo, já está morto de juízo, no inferno. Depois de 1000 anos, Cristo libertou os satanases da lei de Moisés. Então, eles mudaram a lei de Moisés e os tempos do calendário. Eles inventaram o seu cristianismo e o seu calendário cristão, e o espalharam pelo mundo. Mas, a verdade será revelada, acabando com a confusão dos diabos. Os diabos contaminaram a terra com as suas doutrinas de bem e mal por 3 tempos e meio, desde o surgimento da raça ariana. Cristo veio no terceiro tempo, faltava meio tempo. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por 1 tempo, 2 tempos, e a metade de 1 tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio, para o destruir e para o desfazer até ao fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos, puros, do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão, e lhe obedecerão. No século 21 se levanta Miguel, que significa a pergunta final: quem é como Deus? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Os diabólicos pegaram o corpo morto da mística lei de Moisés para inventarem o seu cristianismo judaico-cristão, mas Cristo os repreenderá para sempre. Assim, no século 21, vem a ressurreição da verdade. E 2/3 ou 0,666 de seres, entre diabos e bestas, ficam presos no inferno ardendo com a verdade, para sempre. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes, 0,666, delas serão extirpadas, e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Quem são como Deus? São como Deus apenas aqueles como eu sou o que sou sem contaminações religiosas, que seguem a verdade. São aqueles que alcançam a divindade em si mesmos, que se casam com a consciência pura de Cristo. Apenas os inteligentes que discernem a verdade evoluem no infinito. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Fora, do Reino Unido da verdade, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Na verdade, quem tem amor próprio é livre, sem religião, ele tem eternamente a sua liberdade de arbítrio. Deus é a consciência de amor, e não doutrinas inventadas. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Inventaram várias religiões,
mas nenhuma existe na realidade. Não existe o meio religioso, o religioso é idólatra. Contra fatos não existem argumentos. Portanto, salve-se de juízo, seja puro como Cristo. Ame ao divino ser, eu sou o que sou sobre tudo e o próximo como a ti mesmo. Sem orgulho, sem religião nem preconceito contra ninguém.